única maneira de Pomni escapar de Digital Circus seria mesmo pelo Void. O Void pode levar a tela de algum computador, fazendo assim com que ela escape. Para explicar-nos melhor a possível fuga daquele lugar, será necessário dar uma descrição mais detalhada tanto do Void quanto de como será a situação ao tentar atravessá-lo. Então já deixa seu like aí e vamos nessa. O Void, como todos nós já sabemos, é um espaço que ficou mais ou menos explicado de que seria por ali onde a Pomni e os outros iriam escapar, apenas pelo fato de dar em uma tela de um computador que também foi mostrado na série. Mas espera aí, se Caim é quem comanda aquele lugar e ainda por cima é aquele que faz tudo por ali, como ele sabe como é um computador? E ainda por cima, como ele sabe como é um escritório? Já que após Pomni entrar pela suposta porta de saída, vemos um corredor gigante o qual Pomni percorre até chegar em um computador. Computador esse que tem um headset e um óculos VR bem ao lado. Tipo, como assim? Isso quer dizer que Caim não é uma inteligência artificial? E sim, Caim possivelmente não é uma inteligência artificial. Vou explicar melhor tudo isso mais detalhadamente. Primeiramente, o Void. O que exatamente é o Void naquele lugar? Para muitos, a única maneira de escapar daquele lugar é apenas pelo Void. Mas o Void talvez levará a tela de um computador e assim eles talvez vão conseguir escapar. Isso foi o que o episódio piloto nos deu a entender, mas para piorar, Caim não terminou a porta de saída, como ele mesmo menciona no episódio. Sendo assim, como irão escapar? Aparentemente, jovens, o Void puxa tudo e qualquer personagem para um lugar distante daquele ambiente do circo, e foi mostrado na série de que é possível sim ir parar em frente à tela de um computador através do Void. Se pensarmos dessa maneira, talvez indo parar em frente a uma tela de um computador eles irão conseguir escapar? Bom, não exatamente. Já que absolutamente nenhum personagem tem a capacidade de atravessar uma tela que separa o mundo virtual do mundo real, e para piorar, quem garante que o próprio Caim quer que as pessoas que estão ali escapem de verdade? Agora, pensando melhor, jovens, e de acordo com muitas teorias acerca de Digital Circus, onde muitos e inclusive eu acreditamos que o Kinger estaria ali unicamente para reunir bugs e arrumar uma solução para eles. Se o Kinger realmente estaria ali unicamente para poder reunir esses bugs, testando tudo naquele ambiente para ajudar a resolvê-los e no final das contas acabou ficando preso lá, vocês não acham que ele mais do que ninguém já não deve ter tentado sair daquele lugar de diversas maneiras e fracassou miseravelmente? Até porque, para alguém ajudar a encontrar bugs em algum jogo, a pessoa deve ser beta tester. Para aqueles que não sabem o que é um beta tester, é uma pessoa contratada para testar um game de alguma empresa na intenção de tentar achar bugs e reportá-los para o criador, o qual resolve ou pede até mesmo para sua equipe de programação resolver. No caso do Kinger, ele notando que não havia nenhuma forma de escapar dali, ele poderia ter testado forçando algumas coisas, tentando descobrir nem que seja um bug que o retirasse de lá, porém sem sucesso com isso. O que eu quero mesmo dizer, jovens, é que e se não houver uma saída, ou a única forma de sair daquele lugar seria, por exemplo, se o PC da Pomni, o qual ela utilizou para jogar Digital Circus, desligasse do nada e ela voltasse à realidade. Sendo possível assim, será a única forma de sair daquele lugar. Todos nós sabemos que o ambiente de Digital Circus é um ambiente de jogos, porém é um jogo VR o qual transfere mentes para o mundo digital, ou seja, os corpos das pessoas envolvidas ali ainda existem, eles apenas não foram transferidos para aquele lugar. Isso me fez pensar que mesmo eles não sentindo sede naquele ambiente, nem fome, nem cansaço, e quando comem apenas sentem a sensação de estar comendo as coisas, porém sem sentir a sensação de estarem sendo saciados, o que deve estar acontecendo com seus corpos fora daquele lugar. Pois como eu havia dito, apenas a mente deles está ali, seus corpos estão fora, mas claro e óbvio que é necessário terem suas mentes em seus corpos para poderem sentir o que seus corpos estão sentindo. Porém, supondo que aconteça com Pomni, algo parecido com o que eu mencionei anteriormente, e ela acabe voltando, ou seja, saindo daquele lugar, como seu corpo reagiria? E quem já está ali por mais tempo? No caso do Kinger, seu corpo já deve ter sentido necessidade de água, necessidade de alimento, porém sua mente não está ali para poder notar isso e fazer algo a respeito. Dessa forma podemos dizer que o corpo do Kinger já foi de arrasta. Então o que aconteceria com o Kinger se sua mente saísse daquele lugar de alguma maneira? Bom, talvez ele jamais visse a luz do dia novamente, como se ele tivesse morrido. Agora voltando a falar de Caim, onde sua maior suspeita é que ele realmente talvez não queira que as pessoas escapem de lá. Parando para pensar melhor, se ele comanda todo aquele universo e ele tem a capacidade de moldar tudo que tem por lá, como ele mesmo disse sobre a questão da saída ser algo que ele não terminou e como não sabia o que colocar lá, ele simplesmente
simplesmente criou um labirinto de escritórios com alguns computadores. Se Caim for mesmo a pessoa a qual criou aquele universo de Digital Circus, e como muitas teorias por aí falam que ele consegue transitar entre o mundo real e aquele universo digital, ele talvez não queira que as pessoas que estão ali escapem de alguma forma, seja através de uma porta de saída que talvez possa ser programada, ou até mesmo através do Void. Pensando dessa maneira, se ele pode realmente ir para o mundo real, ele jamais permitiria que os outros saibam, independente da maneira a qual ele usa para fazer isso, até porque já está mais do que óbvio que ele não é apenas uma inteligência artificial. Tipo, que tipo de inteligência é essa que consegue conversar tão bem com as pessoas da maneira na qual ele conversa? Principalmente se tratando da tecnologia que nos é mostrado nesse episódio, onde até mesmo os computadores que nos são mostrados têm aquela pegada de computador antigo, ou seja, não tem como uma inteligência artificial ser tão avançada assim. Parando para pensar melhor, se Digital Circus é um universo onde se passa um jogo, o qual Caim comanda tudo, se pensar melhor, ele pode ser o desenvolvedor que pode entrar em contato com as pessoas como se fosse através de uma espécie de microfone, assim como tem em alguns jogos, onde seguramos um botão para falar e quando terminamos de falar, basta parar de segurar. E como ele é conhecido como uma inteligência artificial, talvez ele até seja, porém quando o desenvolvedor não está no comando dele. Mas essa última teoria que eu mencionei foi um pouquinho viajada, não acham? Apesar disso, pode ser possível que seja verdade. E bom, meus caros, espero que tenham gostado da teoria. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. Para quem não é inscrito, se inscreve aí para não perder mais nenhuma teoria aqui do canal. Eu me despeço de vocês por aqui. Até a próxima. Tchau!